Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. Que bom contar com você na noite desta segunda-feira, aqui nos fazendo companhia. E eu já conto para você agora quais são os destaques do programa de hoje. Catanduva tem 300 novas empresas em 2026. Fim do 6 por 1. Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo. Falta de clareza na nova NR1 gera o risco de aumento de processos trabalhistas. Quem me acompanha hoje, assim como todas as segundas-feiras, é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos iniciar mais uma semana abençoada aí de muitas vitórias. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Catanduva começou 2026 com um importante indicador de dinamismo econômico. Somente no mês de janeiro foram registradas 300 novas empresas no município. O setor de serviços liderou as formalizações, representando mais de 70% das aberturas. Na sequência aparecem o comércio, a construção civil, a indústria, a agropecuária, demonstrando aí a diversidade na base produtiva local. O perfil das empresas abertas reforça a predominância das microempresas, que correspondem a 94% dos novos negócios formalizados somente no mês de janeiro. Os microempreendedores individuais, as famosas MEIs, tiveram participação expressiva nas formalizações, respondendo por quase 3/4 das novas empresas abertas no mês de janeiro. Entre as atividades que mais registraram novas empresas estão serviços de beleza, como cabeleireiros e estética, serviços administrativos e de apoio, promoção de vendas, transporte de cargas e comércio varejista de vestuário. Se por um lado a abertura de novas empresas seguiu um ritmo acelerado, Catanduva não gera novos empregos há meses. Ao contrário, a cidade só fechou postos de trabalho nesse período, perdendo quase 2.000 vagas de outubro de 2025 a janeiro deste ano. O cenário de estagnação foi comprovado por novos dados divulgados na última terça-feira, dia 3 de março, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o relatório, o município fechou 7 vagas em outubro, 112 em novembro e, olha só, 1.744 em dezembro do ano passado. Já no primeiro mês deste ano, o saldo foi de 66 vagas a menos, fruto de 1.891 admissões e 1.957 desligamentos. Vale lembrar que em 2025, Catanduva perdeu 111 empregos formais em números atualizados. O estoque atual é de 42.920 vagas ocupadas. Com relação a janeiro de 2026, o ano começou com a indústria puxando a abertura de vagas, com 256 ocupações. A construção civil, por sua vez, gerou 59 novos empregos. Em contrapartida, a agropecuária fechou 48 vagas, o comércio 75 e o setor de serviços 258 empregos perdidos, mantendo a tendência de queda verificada nos últimos meses do ano anterior. Então, Catanduva tem um número expressivo de novas empresas, mas fechamento de vagas de emprego. O que é contraditório, na sua opinião, Marcelo? Vamos lá, Lívia. A gente precisamos só resgatar um pouquinho quando você fala sobre as novas empresas em Catanduva. Esse número nos mostra que Catanduva continua sendo uma cidade empreendedora. Pessoas buscando o quê? Oportunidade para crescer, trabalhar e movimentar a economia local. Mas também reforça a importância de garantir
condições dignas de trabalho, geração de emprego formal e valorização dos trabalhadores, para que esse crescimento econômico seja acompanhado no desenvolvimento social. Então a gente precisa trazer essa informação porque está abrindo muitos meios, como você já falou, e às vezes o MEI contrata uma pessoa, tem que ver que tipo de formalização sendo essa. Então nós precisamos atentar sobre isso. E sobre esse número que você fala, sobre, na minha opinião, o que acontece? Catanduva apresenta um número expressivo de novas empresas abertas, mas ao mesmo tempo registra fechamento de vagas. Isso parece contraditório, como você próprio já disse. Porém, na verdade, esse fenômeno tem uma explicação. Grande parte das empresas hoje são micros e MEIs. Muitas vezes formadas por trabalhadores que perderam seu emprego formal e passaram a empreender por sua necessidade. Ou seja, a abertura de empresa não significa necessariamente geração de emprego, porque muitas das suas atividades são individuais ou familiar. Então você não vê crescimento de vagas de emprego quando você vê um número de empresas abertas. Eu vejo que Catanduva tem tudo para crescer, né? Tem condições para crescer, para se, né, fortalecer aí economicamente. Mas parece que algo trava, né? Parece que muitas empresas abrem, não conseguem se manter. O que falta para Catanduva deslanchar aí no comércio, na indústria, nas atividades econômicas? Então, Catanduva tem todas as condições necessárias para crescer. A cidade possui uma localização estratégica, a força no agronegócio, comércio regional, forte em indústria e importante setor da alimentação, no setor de alimentos, tá? Mas alguns fatores são fundamentais para a economia avance. Mais investimento produtivo na indústria, incentivo e geração de empregos formais, qualificação profissional dos trabalhadores, políticas públicas de desenvolvimento econômico, parceria entre o poder público, empresas e sindicatos, trabalhadores, tem que ter essa parceria para trazer novas empresas. A gente precisa dialogar. É isso que está precisando para o desenvolvimento da nossa cidade. E o desenvolvimento econômico precisa caminhar junto com a geração de emprego e renda. Porque a cidade forte é aquela que tem empresas funcionando, mas principalmente o trabalhador empregado e valorizado. Esse é um ponto muito importante aqui para a gente trazer para os trabalhadores e as trabalhadoras. Aqui, Lívia, faço umas ponderações. O secretário municipal de Desenvolvimento e Trabalho, o senhor Fernando César Braz, aí eu fui buscar no site da prefeitura informação sobre ele, tá? Nós não conhecemos o secretário. Nós, como representante dos trabalhadores e trabalhadoras, nós, como fazemos parte da União Sindical, onde eu mesmo sou presidente da União Sindical, que representa 100% de todos os trabalhadores e trabalhadoras de Catanduva, nós não somos ouvidos pelo secretário. Sequer nos convidou para uma reunião, para debater, entender qual é a sugestão. Aí eu fico preocupado com isso. Como é que você quer que a cidade cresça se não tem diálogo, não tem conversa? Então fica difícil nesse sentido para a gente ter um desenvolvimento dentro da própria cidade. Então precisa um pouquinho das intenções aí da secretaria, buscar informações para verificar, no seu setor da indústria, o que vocês estão percebendo, setor do comércio, empregada doméstica, bancários, bares, hotéis, restaurantes, dialogar com a gente, perguntar quais são as necessidades do setor. Então isso não está tendo esse diálogo, não está tendo essa conversa. Então, infelizmente, é lamentável a gente estar numa situação dessa e não ter um desenvolvimento tão esse, não ter essa comunicação. Outro ponto que me chama a atenção, Lívia, que aconteceu no dia 25 de fevereiro, das 14 às 20 horas, que a ACE fez o ACE Emprega, feira que aconteceu ali no tênis, tá? E o assunto era o quê? Buscar resposta estratégica para o desafio de trabalho local. Que várias empresas participaram, buscando se aproximar, oportunidade de emprego. Aí eu faço uma pergunta para você agora. Convidou os sindicatos? Que é a parte ali que envolve, sabe quantas pessoas estão desempregadas, sabe aonde está o trabalhador desempregado? Não. Fizeram um feirão, somente chamaram as empresas, esquecendo do mais importante, que é a mão de obra. Porque empresa sem mão de obra, que é os trabalhadores, não, a empresa não existe.
Então faço aqui até uma crítica construtiva para quando fazer um evento desse porte que envolve os trabalhadores, chame um representante, que nós estamos aqui para ajudar, porque nós somos parceiros no negócio. Porque as empresas precisam dos trabalhadores, o sindicato está aqui para dar direção, para junto construir algo. Nós estamos aqui para o crescimento da cidade, da empresa, é desenvolvimento a palavra aqui que nós trazemos nessa noite. Parece que há um pouco de resistência, talvez por medo, não sei. Às vezes, não sei se você compartilha da mesma opinião que eu, mas tem-se muito, acho que ainda a visão de que sindicalista vai para fazer bagunça, vai para badernar, vai para fazer movimento. E as coisas mudaram, né, Marcelo? E mudaram muito, nós estamos no século XXI. Às vezes você pode encontrar algum sindicalista resistente, alguma situação, mas isso não prevalece, não é a maioria. Falo por mim, temos um sentimento, temos um entendimento completamente diferente, sabemos que precisamos dialogar, precisamos de conversar. E aí falar, a iniciativa foi muito boa e muito importante, mas faltou o que? Comunicação com as entidades que representam os trabalhadores. E a União Sindical é uma delas, que representa 100%. Se no meio da União Sindical tem algum sindicalista ainda que vão falar que é raiz da situação, estamos aqui para dialogar. Eu, como presidente, coloco à disposição, presidente da União Sindical, coloco à disposição para a gente discutir o assunto. Às vezes temos companheiros aí que às vezes excede um pouco, mas nós estamos aqui para construir, não desconstruir. Exatamente. Bom, e agora mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de trabalhador, né, da mão de obra, no programa da semana passada, nós já adiantamos, falamos um pouco do encontro que acontece a partir de amanhã para a discussão da pauta de reivindicações unificada, né, da FITIA Interior e da FITIASP. Marcelo, como é que estão as expectativas em torno dessa reunião? Lívia, as expectativas são muito grandes e positivas. Esse encontro é um momento fundamental para um movimento sindical, porque é nesse momento que nós vamos ouvir todos os dirigentes do Estado de São Paulo e todos os sindicatos, vamos analisar a situação econômica do país, da indústria, do setor da alimentação, e a partir disso nós vamos construirmos as principais bandeiras de luta para as nossas negociações. Sabemos que essa negociação não será simples, será muito complicada. Já estamos vivendo um momento aí de mudança econômica, com a inflação aí baixa, mas só que nós, como trabalhador e trabalhador, não somos valorizados por isso. Porque quando está alta demais. Quando está baixa, eles não querem aplicar ali um aumento real significativo. Então fica complicado. Então por isso que o nosso objetivo aí é entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, para a gente chegar na mesa de negociação todos preparados e fortes por toda a situação que está acontecendo no mercado de trabalho. Além disso, nosso objetivo é construir uma pauta forte, responsável e representativa, que defenda a valorização salarial, manutenção dos direitos conquistados e também avanço nas condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria. Então nós temos uma agenda positiva para amanhã. A gente todos no estado de São Paulo aí está resolvendo essa situação. Vocês vão se reunir então em São Paulo e vão ser necessários quantos dias para vocês tomarem as decisões aí necessárias? Olívia, na verdade nós vimos construindo cada um nas suas bases de algum tempo. Amanhã será um encontro presencial onde vamos debater cláusula por cláusula. Então vamos entender o porquê dessa cláusula, vamos fundamentar ela. Não é sugerir uma cláusula, mas tem que fundamentar o porquê, porque isso nós temos que defender na mesa de negociação. Então será amanhã um dia inteiro de debate, de construção, de entender ali a nossa capacidade de o quê? De mostrar ao empresário que essa cláusula é importante, o que nós estamos pedindo é importante para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá? E depois disso nós vamos o quê? Sair de lá, nós vamos agora preparar as nossas assembleias de montagem de pauta. O que nós discutimos durante o dia inteiro, nós vamos levar para a porta das empresas e aí os trabalhadores vão ratificar aí, aprovando a pauta para as negociações do primeiro semestre. Então aguarde, no programa da semana que vem a gente traz mais novidades. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora a gente volta a debater a NR01, porque se não houver mais aí nenhum adiamento, no mês de maio entra em vigor a nova norma regulamentadora 1, a NR1, documento elaborado aí pelo Ministério do Trabalho, com o objetivo de disciplinar as condições de saúde e segurança no trabalho. O novo regimento, ele cuida da saúde mental dos trabalhadores. Então, com ele em vigor, as empresas terão a obrigação de considerar os riscos psicossociais, como assédio, sobrecarga, o clima tóxico, no gerenciamento de riscos ocupacionais, e não só mais o que pode causar um acidente aí, ou uma doença do trabalho. Em outras palavras, eles precisarão oferecer aos seus empregados um ambiente profissional sadio. As intenções, como se vê, são as melhores, mas há alguns problemas. Segundo especialistas consultados pela revista eletrônica Consultor Jurídico, a nova NR1 peca pela ausência de critérios técnicos claros para lidar com o problema da saúde mental no trabalho, o que pode resultar em aumento da judicialização. A atualização da norma é uma tentativa de resposta à tendência de aumento de afastamentos do trabalho causado por problemas mentais. Os números mais recentes divulgados pelo Ministério da Previdência Social dizem que foram afastados aí quase 500 mil trabalhadores por transtornos desse tipo em 2024. O número é 68% maior do que o de 2023. A maioria dos afastamentos é solicitada por mulheres, em 64% dos casos, com idade média aí de 41 anos. Os principais diagnósticos foram ansiedade e depressão, com pedidos de licença de até 3 meses. Na prática, a partir de maio, as empresas terão de cuidar da prevenção de problemas que antes eram tratados de forma dispersa pela legislação trabalhista brasileira, como a síndrome de burnout, o estresse ocupacional e o assédio moral. Nos tribunais trabalhistas, os empregadores precisarão comprovar que fizeram um mapeamento consistente de riscos psicossociais, além de implantação de planos de ação, monitoramento de indicadores e a criação de mecanismos adequados de gestão de conflitos e sobrecarga. O problema é que, diferentemente de agentes físicos ou químicos, cuja medição pode ser feita por meio de parâmetros objetivos, os fatores psicossociais eles envolvem componentes altamente subjetivos, contextuais e ligados à organização estrutural do trabalho. Uma pesquisa conduzida pela REC Recursos Humanos entre 6 e 22 de janeiro deste ano, com mais aí de 1.700 empresas, sobre a implementação da NR1, apontou que 68% delas ainda não compreende plenamente as mudanças trazidas pela norma. 62% não possuem indicadores formais para identificar e monitorar esses riscos psicossociais e 58% afirmaram que só tratam de questões relacionadas à saúde mental quando há afastamentos, denúncias oficiais ou ações judiciais em andamento. Marcelo, o que muda na prática para os trabalhadores e para as empresas? É muito importante essa mudança
porque a principal mudança é que a saúde mental passa a ser tratada oficialmente como um risco ocupacional dentro das empresas, porque antes não era. Até agora as empresas já eram obrigadas a cuidar dos riscos físico, químico e ergonômico, tá? Agora também passa a ter o risco social. Então, como você já trouxe, assédio moral, excesso de cobrança, metas abusivas, que nós sabemos disso, que tem bastante aí, jornada exaustiva, porque às vezes não contrata trabalhador, o trabalhador faz 12 horas, você entendeu? Ambiente de trabalho tóxico. O que acontece? Isso está virando moda já. Todas as pessoas agora estão dizendo, eu não suporto mais trabalhar dentro da empresa, dentro da fábrica por causa disso. É pressão demais. Então isso está mexendo com a mente do trabalhador, da trabalhadora. Ou seja, as empresas terão que avaliar, prevenir, monitorar esses fatores dentro do programa de gerenciamento de risco. Isso é fundamental. Marcelo, como que as empresas elas vão identificar, ou elas deverão identificar e registrar esses riscos? Esses riscos, na prática, ela precisa ter um gerenciamento sobre isso. Por isso que já chama PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, que na prática envolve o quê? Pesquisa de clima dentro da empresa, avaliação de quê? De carga de trabalho, as horas que você está trabalhando, análise de afastamento por saúde mental, registro de denúncias de assédio, isso aí vai tanto sexual como moral, entrevista e acompanhamento de equipe. Então, tem que estar preparada, os seus gestores, aí, as lideranças, tem que estar engajado para isso, tá? E tudo isso precisa ser documentado e monitorado, Lívia, para comprovar que a empresa está devidamente ali resolvendo os problemas e prevenindo os problemas. E aqui eu chamo a atenção, sobre assédio, sobre cobrança. Se a liderança, ela que faz isso, como ela vai ter um contorno sobre isso? Se ela é que assedia, se ela que cobra, como que ela vai monitorar isso? Então, é uma situação que nós precisamos ter atenção sobre isso. Exatamente. Como é que as empresas elas precisam se adequar até maio deste ano? Então, essa é uma situação muito importante que essas empresas precisam colocar suas lideranças, seus gestores numa sala, explicar, conduzir. Se você tem esse comportamento, começa a mudar, porque isso vai ter processo na Justiça do Trabalho sobre isso. Marcelo, quais setores eles podem ter mais dificuldade para implementar essas mudanças? Olívia, são várias situações, tá? Os setores com maior pressão de produtividade podem enfrentar esses desafios, tá? É um desafio muito grande como indústria, telemarketing, comércio, logística e serviços com metas excessivas, tá? Então esse ambiente muitas vezes tem ritmo intenso, metas elevadas, pressão constante, fatores que aumentam os riscos aí psicossocial para os trabalhadores, porque é cobrança, é metas. Vamos lá, vamos produzir, alguém não veio trabalhar, a produção não pode parar, você vai ter que se dobrar no lugar do seu companheiro que não veio trabalhar. Então, esses setores são os principais que vamos aí enfrentar problemas com isso. A fiscalização pelo Ministério do Trabalho, como é que vai ser? Ele vai escolher aleatório, ele vai chegar lá, bater na porta, vai ver esse material que está sendo registrado? Lívia, essa fiscalização será feita pelos auditores fiscais do trabalho e eles podem, na empresa, aleatoriamente, eles podem buscar, falar, não, eu vou em tal empresa, ou se tiver alguma denúncia também sobre isso, tá? Eles poderão verificar vários tipos de documento, tá? Se a empresa tem o PGR atualizado, se há mapeamento de risco psicossocial, o registro de treinamento, medidas de prevenção. Se a empresa não conseguir comprovar isso, poderá sofrer atuação. E aí é onde entra, sempre a gente deixamos bem claro, o Sindicato da Alimentação de Catanduva está aberto para todas as empresas, desde a pequena a grande. Já trouxemos aqui que nós trabalhamos com a ferramenta que chamamos MEP, que monitora toda essa situação. Nós falamos que nós fazemos para a empresa gratuito, nós não cobramos nada para fazer essa situação. Nós estamos dando toda oportunidade para a empresa. A empresa não acatar, não fazer, vai vir o pedido de fiscalização partindo do próprio sindicato, Lívia. Nós vamos fazer esse papel. Porque se nós estamos tentando dialogar,
conversar, prevenir, e as empresas não queiram, então ela vai ser fiscalizada e, posteriormente, fiscalizada e também multada se não estiver dentro das normas da NR1. Então tem penalidades, né, Marcelo? Exatamente. Quais são essas penalidades? Já está tudo definido? As penalidades podem incluir multa administrativa, notificação em prazo para adequação, atuações em fiscalizações, aumento das ações trabalhistas, tá? Responsabilização por danos morais. Além disso, a empresa pode ter problemas com processos judiciais e perícia trabalhista, porque vai baseado que na NR1, que tem todos os seus requisitos. Você não está cumprindo, você já perdeu a ação trabalhista já no ato, porque você não tem a prova da situação. Então pode aumentar aí o número de processos contra as empresas? Com certeza. Aí algumas pessoas falam, a NR não está bem clara, porque nada nesse país é bem claro, falar a verdade. Tudo tem interpretações. Tudo então, tem uma brecha, tudo exatamente. tem tudo. Então, por isso que nós estamos aqui para junto tirar todas as brechas, tirar tudo. Vamos fazer o que é certo, o que é correto. Vamos prevenir que os trabalhadores não fiquem afastados por doença, tanto física, psíquica, qualquer que seja. Nós estamos aqui para evitar. Por isso que essa NR vem para isso. Marcelo, eu trabalho numa empresa e como é que eu posso identificar se eu estou num ambiente com alto risco aí psicossocial? Lívia, tem alguns sinais aqui bem claros aqui nós podemos dizer. A pressão psicológica constante, humilhações e constrangimento, metas impossíveis de cumprir, excesso de jornada, medo constante de demissão, porque geralmente algumas lideranças ameaçam os trabalhadores dizendo, ó, lá fora tem um monte de currículo aqui, se você não quiser trabalhar. Tem isso. Ambiente de conflito permanente. Esses fatores podem gerar estresse, ansiedade e até depressão e outros mais. Então aí eu identifiquei, percebo alguma dessas situações. O que eu devo fazer? O trabalhador, ele deve registrar essa situação, ter provas para isso, procurar o sindicato da categoria para informar o que está acontecendo, procurar a CIPA da empresa. Aí eu chamo a atenção, se a CIPA for atuante. Se você não conhece o trabalho da CIPA, se a CIPA não está desenvolvendo nada, não adianta você denunciar para ela, que ela não vai fazer nada. Por quê? Porque a CIPA, ela é responsável pelo assédio também, Lívia. Por isso tá ali, é um dos deveres da CIPA, tá? Fazer um comunicado aí no canal de denúncia da empresa, até mesmo do sindicato. E se for o caso for muito mais grave a situação, além de avisar o sindicato, buscar o Ministério Público do Trabalho, fazer ali uma denúncia e também pode fazer um boletim de ocorrência na Polícia Militar. Você também tem esse direito de fazer. O importante é o quê? Que o trabalhador não se cale diante dos abusos. Aconteceu algo? Denuncie. E quando você fala de denúncia, não é denúncia com seu nome e sobrenome. Faça a denúncia que nós iremos verificar a situação. Só nos informe o setor, a pessoa que nós vamos ter lá. Marcelo, e essa nova norma, na sua opinião, ela fortalece o direito do trabalhador de recusar o trabalho em um ambiente, uma situação de risco? Sim, com certeza. A legislação já prevê o direito de recusa do trabalhador, quando o trabalhador estiver diante de risco grave ou iminente. Então, a própria legislação já tem, e agora vem reafirmar sobre isso. E isso é mais importante ainda com a inclusão da saúde mental. As normas de segurança, esse debate tende a ganhar mais força a cada dia depois que essa situação vir aí agora em maio. Então, como você adiantou, o sindicato está de portas abertas, né, para ajudar as empresas a tirar dúvidas, e as CIPAs também têm papel fundamental nesse trabalho, né, para cumprimento da norma. Exatamente, o sindicato e a CIPA terão um papel fundamental nessa construção. Por quê? Fiscalizando as condições de trabalho é o papel da CIPA ali se tiver algo de risco, tá? Tanto físico, tanto mental. A CIPA vai fazer esse papel muito importante também, orientando os trabalhadores, negociando cláusula de proteção nas convenções e acordo coletivo de trabalho para poder evitar. Nós estamos falando aqui para evitar, não remediar depois que aconteceu. Nós estamos para prevenir essa situação.
acompanhar as denúncias de assédio. A CIPA, ela tem que ser muito ativa, porque senão, deixar bem claro aqui o cipeiro, se você não atender a denúncia aí que foi feita por você, você está sendo omisso, e você sabe que assédio é crime, e você pode estar também sendo omisso, e você também pode pagar com isso, você pode receber um processo sobre isso, tá? E a participação dos trabalhadores é essencial para que forma uma construção importante nessas regras. Porque o trabalhador tem que se identificar, ó, não estou me sentindo bem disso, a pressão está vindo disso, é por causa disso. Tem que ter esse diálogo também. E aí tudo para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, né, Marcelo? Que se fala tanto hoje, né? Exatamente, o trabalhador ele tem que trabalhar ali num ambiente ali agradável, no mínimo, tem que ser isso. Bom, e mudando de assunto da NR, agora a gente vai falar de guerra, porque a escalada da guerra no Irã fez as taxas de juros futuros dispararem em meio à forte aversão global a ativos de risco, com investidores do Brasil elevando as apostas de que o Banco Central cortará a Selic em apenas 25 pontos base neste mês e não em 50 pontos base, como o que vinha sendo projetado. A reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, vai acontecer nos dias 17 e 18 de março. A Selic está atualmente em 15% ao ano. Um dos pontos de atenção para o Banco Central até lá será o nível do câmbio, tradicionalmente um termômetro de risco em crises como a atual. Então é esperar para ver o que vai acontecer na próxima reunião, né, Marcelo? É isso mesmo, Liv. Agora vamos acompanhar os próximos dias. O Banco Central já tinha dado um sinal de início de corte, mas com a guerra agora no Irã, mudou o ambiente internacional, tá? Por isso que as coisas acontecem no mundo, fere aqui pra gente no Brasil também. Se o dólar e o petróleo aí seguirem pressionados, o Copom deve optar a um corte menor. Não vamos dizer que não vai ter corte, não. Estamos aqui com a expectativa de ser um corte, pode ser um corte menor, com mais prudência. Ou seja, a decisão continua em aberto, vai depender do comportamento do câmbio, da inflação e da reunião do dia 17 e do dia 18 de março, que vai definir aí o patamar do juros aqui no Brasil. Por isso que uma coisa tem a ver com outra, porque nós estamos falando internacional. O petróleo você pode estar 100 dólares aí o barril, então teve um avanço. Aí todo mundo está preocupado, vai subir a gasolina aqui, aí já começa os rumores do mercado. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa e já volta. Fica com a gente. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e para falar de imposto de renda, porque a tabela do imposto de renda, que vai valer para a declaração de 2026, ano calendário 2025, foi corrigida em maio do ano passado. E a mudança isenta quem recebeu até R$ 3.036 por mês em 2025 de pagar o IR. O limite máximo de isenção é de R$ 2.428,80. No entanto, para garantir a isenção para quem recebe até R$ 3.036, há um desconto simplificado de R$ 607,20. A Receita Federal vai divulgar as regras e o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026. A previsão é que isso seja feito no dia 16 de março, mas a tabela em vigor é essa que a gente falou. A atual faixa de isenção, Marcelo, ela atende à realidade salarial dos trabalhadores? Lívia, é bom lembrar aí que estamos falando de 2025
e não isenção dos R$ 5.000. Nós só vamos sentir isso o ano que vem, 2027, porém, que é o ano calendário de 2026. Ainda não atende plenamente ainda da situação, porque nós estamos falando de 2025. Apesar da correção feita no ano passado, que ampliou a isenção para quem recebe até R$ 3.036 por mês, muitos especialistas e entidade sindical defendem a faixa deveria ser maior. Hoje, muitos trabalhadores que ganham 2 salários, ou 2 ou 3 salários mínimos, acabam pagando impostos. Isso mostra que a tabela ainda precisa ser corrigida com mais frequência para acompanhar o custo de vida e a inflação. Por isso existe um debate nacional para ampliar essa situação, não somente nos 5.000, porque a inflação ela vai corroendo o que nós ganhamos. Então, quando o trabalhador, ele só uma vez no ano que é feita o aumento salarial, e no decorrer de 12 meses, a inflação que todo mundo acompanha aí, que ela vai lá em cima, depois ela desce e nós não acompanhamos com o nosso salário. Na prática, Marcelo, qual que é o impacto do imposto de renda no orçamento das famílias, dos trabalhadores? O impacto, Olivia, pode ser significativo. Para muitas famílias, o desconto mensal do imposto de renda representa menos dinheiro disponível para despesas básicas, como alimentação, transporte e moradia. Por outro lado, quando o trabalhador organiza bem a sua declaração, ele pode receber a restituição, principalmente quando tem despesas ali como gasto de saúde, educação, dependentes e pensão alimentícia. Por isso é importante guardar todos os documentos durante o ano para fazer a declaração. Marcelo, quais os principais erros que os trabalhadores eles cometem na hora de declarar o imposto de renda? Os erros mais comuns são esquecer de declarar outras fontes de renda, não informar corretamente os dependentes, deixar de declarar o rendimento de aplicações ou aluguel, erro em despesas médicas ou de educação. Outro problema aqui, Lívia, que chama atenção comum, que cai na malha fina, é quando a Receita identifica inconsistência nas informações. Então a informação não bate o que você declarou e o outro não declarou. Então, como você já adiantou, é importante guardar os documentos, né? E quais os principais que ele deve ter aí já organizado ao longo do ano? Para facilitar, né? Porque para não chegar em março, abril e ter que correr atrás de tudo. Alguns documentos são essenciais para facilitar as nossas declarações. O informe do rendimento da empresa, isso a empresa te fornece, comprovante de despesas médicas, comprovante de educação, recibo de pensão alimentícia, informe bancários e investimento, porque no banco lá você pode ver que já começou a estar liberado já o seu rendimento que sai no banco, nos aplicativos da vida, aí você pode tirar e aí você guardar que precisa fazer essa declaração. Documentos de compra e vendas de bens, se você comprou casa, carro, precisa aí estar declarando. Ter esse documento organizado evita erro e facilita muito na hora de declarar. E se você tem dúvida também de declaração, não faça. Peça para alguém que saiba fazer. Marcelo, trabalhadores que fazem horas extras ou recebem PLR, eles precisam ter uma atenção especial aí na hora da declaração? Sim, Lívia, precisa sim, porque as horas extras faz parte do rendimento tributável, tá? Que você recebe. Então, entra normalmente no cálculo de imposto de renda. Já o PLR, que é a participação do lucro e resultado, tem uma tributação diferenciada com uma tabela própria e desconto direto na fonte. Mesmo assim, é importante aqui conferir os valores informados no seu rendimento que a empresa ali passou. Você verifica, vamos falar, o PLR, você recebeu 3.000, verifica se foi 3.000 mesmo, se está na sua declaração 3.000. Esses são os dados para evitar divergência na sua declaração. Isso é muito importante. Porque senão vai para malha fina. Exatamente, porque se caiu, vamos lá, na sua conta bancária lá, R$3.000 e foi declarado R$2.500 pela empresa, então vai dar divergência de valores. Exatamente. Bom, então fiquem ligados, porque a gente sempre vai falando sobre isso. Na próxima semana tem aí a divulgação das regras, do prazo, a gente volta a falar sobre esse assunto. Bom, o Senado aprovou o projeto que amplia gradualmente a licença paternidade, passando dos atuais 5 para 20 dias a partir de 2029. O benefício ele será concedido para os pais
nas situações de nascimento, adoção ou ganho do processo de guarda do filho. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula e depois do aval da presidência, a norma vira lei. Pelo texto, a licença maior começa a valer de forma gradual. Então, em 2027, serão 10 dias. Em 2028, 15 dias. E a partir de 2029, de forma permanente, 20 dias. Até hoje, esse tipo de licença não havia sido regulamentada no Brasil. A Constituição apenas dizia que a dispensa do trabalho seria concedida de 5 dias até que uma lei fosse criada para disciplinar o tema, o que o Congresso fez agora. Os 5 dias corridos não úteis são custeados atualmente pela empresa. Mas a gente tem que ressaltar que é uma importante conquista aí para os pais e para as mães também. Exatamente, Lívia. Sem dúvida, é uma conquista importante para as famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras. Primeiro porque reconhecer o cuidado do filho não é responsabilidade somente da mãe. Ampliação gradual da licença paternidade aprovada no Senado, que prevê 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029, valendo para quem? Para nascimento, a doação e guarda judicial. O texto segue, como se falou, vai para o presidente da República, que será feito aí no decorrer desse mês, acreditamos. Na prática, Lívia, isso começa a dar vida a muita situação. As crianças, ela vai ter o quê? Um convivimento mais com os pais, entendeu? Fortalece um vínculo familiar e dá mais apoio para a mãe no pós-parto ou no período que inicia a doação. Do ponto de vista sindical aqui e social, é um avanço de humanização. A relação entre trabalho e capital. O trabalhador não é somente mão de obra. Ele é pai, família e responsável pela formação dos seus filhos. Quando a lei amplia esse tempo, ela valoriza a convivência familiar e acompanha uma realidade mais moderna de divisão de responsabilidade dentro de casa. Quero aqui, Lívia, parabenizar a Citrosuco, aqui de Catanduva, por conceder 20 dias de licença paternidade e 180 dias, ou seja, 6 meses de licença maternidade para a mãe. Antes mesmo dessa regra, dessa lei estar em vigor, tá? Quero parabenizar. E aqui eu quero abrir o espaço aqui, que é muito especial no programa A Voz do Trabalhador. Se você que é pai e mãe, que teve essa oportunidade aqui de viver do lado do seu filho com mais tempo, os primeiros dias de vida, que seja um acordo que a empresa fez, no caso da Citrosuco, que essa licença for ampliada, nós colocamos aqui à disposição. Tenho certeza que, principalmente quando é o primeiro filho, Lívia, o pai, ali vão dizer do pai, ficar 20 dias acompanhando cada momento, cada descoberta, cada emoção, deve ser algo marcante para a vida inteira. Por isso que esse espaço vai estar aberto aqui para você pai e para você mãe. Que você venha contar aqui conosco através de mensagem, dos seus relatos, ou vamos até você fazer uma entrevista com você, que esse programa vai colocar a sua história aqui também. Porque é fundamental trazer isso, que não só a Citrosuco que está fazendo isso, que possa se estender todas as empresas para valorizar o trabalhador e a trabalhadora. Então, você tem o nosso contato aqui, entre em contato conosco, que nós queremos fazer parte da sua história também. Porque aqui o Programa do Trabalhador vai fazer história para você também. E é importante que esse exemplo da Citrosuco mostra que as empresas podem negociar isso, podem implementar isso antes de virar uma lei, né? Exatamente. Imagine a felicidade do pai e da mãe ter esse reconhecimento de ficar ali cuidando do seu filho, principalmente o pai, nos primeiros 20 dias. Bom, e outra coisa que também pode ser colocada em prática antes mesmo de se tornar uma lei é a redução da jornada de trabalho. O presidente Lula propôs que a proposta de lei para o fim da escala 6x1 seja construída em conjunto por empregados, patrões e o governo. Segundo o presidente, para os trabalhadores será mais vantajoso realizar um acordo com a classe empresarial antes de o Congresso apreciar o tema.
Para ele é melhor a negociação do que vocês terem que engolir uma coisa vinda do Congresso e depois ter de recorrer à Justiça do Trabalho, são palavras do presidente, que disse ainda que o governo não vai pender para um lado ou outro nas discussões. Marcelo, trabalhar 6 dias, descansar apenas um, na prática é uma forma de exploração da mão de obra? No meu entendimento, sim. Essa discussão, Lívia, é importante porque o 6x1 foi criado há muitos anos atrás, há décadas atrás, quando a realidade do trabalho era diferente do que nós vivemos hoje. Eu já trabalhei 16 horas a semana inteira, há anos atrás. A realidade era outra. Hoje já muitas coisas mudaram. Na prática, trabalhar 6 dias seguidos, descansar apenas um, pode gerar cansaço físico e mental. Principalmente em atividade que exige o quê? Esforço constante, como comércio, indústria, serviço e logística. Por isso, muitos especialistas defendem que é preciso modernizar a organização do trabalho e garantir mais equilíbrio entre trabalho, descanso e qualidade de vida. Marcelo, por que em pleno século XXI, milhões de trabalhadores ainda têm essa escala, enfrentam essa escala de 6x1? Porque muitos setores da economia, Lívia, funciona praticamente todos os dias, como o comércio, supermercados, serviços, indústria, logística e alimentação. Para manter as atividades funcionando, as empresas organizam jornada em escala. O 6x1 acabou se tornando um modelo tradicional em todo lugar, principalmente nesses setores. Mas um debate atual é justamente buscar a forma mais equilibrada, sem prejudicar a atividade econômica e ao mesmo tempo garantindo melhores condições de vida aos trabalhadores. Podemos dar aqui o 5x2 ou 6x2 aí, que você fica 2 dias em casa, você tem esse tempo mais para descansar. Você acredita que falta ainda mobilização para mudar essa realidade do trabalhador? Lívia, toda mudança na relação do trabalho existe debate, negociação e participação da sociedade. Esse tema você sabe que veio porque as ruas deram a resposta aí no ano passado. Então, nos últimos anos, esse tema voltou a ganhar força porque cada vez mais pessoas discutem qualidade de vida, saúde mental, que vem na NR1, e o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Quando os trabalhadores, sindicato, empresa e governo participam desse diálogo, aumenta as chances de encontrar uma solução viável para todos aqui. Aqui nós não podemos ou alguém ganhar e alguém perder, pelo menos estar equiparados. Mas é um assunto, Marcelo, que provoca muita contrariedade, principalmente no setor empresarial, né? Os empresários. Então, para quem defende essa escala 6x1, qual que é a resposta do movimento sindical? Olívia, o movimento sindical defende um desenvolvimento econômico, precisa caminhar junto com a valorização do trabalhador. A discussão não é simplesmente acabar com a produtividade das empresas, mas sim buscar modelo de jornada aqui mais justas e modernas, que permite descanso adequado e qualidade de vida. Nós estamos falando em qualidade de vida dos trabalhadores. Em vários países, inclusive, já existe debate sobre redução de jornada em forma de organização do trabalho, sem prejudicar a economia. Nós não estamos aqui no Brasil querendo inventar a roda, não. Tá? Vários países já fazem isso. O importante aqui é que esse debate aconteça com diálogo, negociação e responsabilidade, buscando o equilíbrio entre a produção, emprego e a dignidade dos trabalhadores. Aqui eu quero fazer algumas ponderações para entender que o Brasil, nós estamos para trás de vários países. A França, a jornada legal é 35 horas semanais, tá? Isso já está desde os anos 2000, 26 anos. Ainda permite horas extras, mesmo que é 35 horas semanais, mas permite horas extras, tá? E a França foi um dos países pioneiros da redução da jornada. A Alemanha, a média aqui é entre 34 e 40 horas semanais. Muitos acordos coletivos reduzem para 35 horas semanais na indústria. Na prática, vários setores trabalham menos do que 40 horas. Na Irlanda, testou uma semana para trabalhar 4 dias na semana ali. Só 4 dias na semana. Jornada média de 35 a 36 horas semanais. Resultado aí, com a manutenção de produtividade. A Espanha também, ela também reduziu para 37,5 horas mensais.
O governo já discute aqui, já lá na Espanha, 4 dias em alguns setores. Trabalhar 4 dias na semana. Países Baixos é a média que trabalha de 30 a 36 horas semanais. É alto índice de trabalho em tempo parcial. Outros países aí já buscam o quê? Desenvolver isso. E é isso que nós precisamos aqui no nosso país, é fazer essa mudança. Todo mundo fala do Japão, o Japão, a sua jornada legal é 40 horas. Algumas empresas já testaram já 4 dias semanal. Então a gente não está falando aqui de coisas que nunca aconteceu em lugar nenhum. Está inventando números, né? Nós estamos inventando número, a economia vai. A Espanha está quebrada, o Japão está quebrado, esses países que eu falei, algum está quebrado. São todos países desenvolvidos, né? De primeiro mundo. Exatamente. Então por isso os empresários, por favor, vamos discutir, vamos dialogar sobre isso, tá? E aqui eu quero encerrar aqui, Lívia, dizendo sobre esse assunto que o desenvolvimento econômico não pode significar desgaste humano. O desafio do século XXI é produzir mais, mas também garantir mais qualidade de vida para quem trabalha. Então não adianta os empresários dizer que vai ser prejudicado, as confederações aí das indústrias dizer que vai ser um colapso no país, que vai ter desemprego, as coisas vão ficar mais caras. Gente, para de colocar medo na população. Vamos sentar na mesa, vamos negociar isso. Vamos começar a redução aí com 40 horas e vamos chegar aí até 2030 com 36 horas, como os vários países estão fazendo. Não estão falando para virar hoje, amanhã ninguém mais trabalha 44 horas semanal, não estão falando isso. Vamos junto construir. Não espera chegar uma lei, mas sim, os nossos acordos de convenção tem valor mais do que a lei. Afinal, somos seres humanos e não máquinas, né? E assim a gente encerra o programa de hoje. Espero que você tenha gostado dos assuntos que nós debatemos. Se tiver alguma sugestão, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato com a gente através dos nossos canais. Desejo para você uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Para todos aí uma ótima semana, que Deus abençoe e nos fortaleça, porque a luta continua e nós vamos aí para o fim do 6 por 1. Boa noite. Boa noite.